início, eu gostaria de convidar a igreja à leitura da palavra lá em Lucas 23. Lucas 23, nós vamos ver o relato dos ladrões na cruz. Então, Lucas 23, do 39 até o 43. Os irmãos encontraram, digam amém? Amém, uma boa quantidade. Se algum irmão não encontrou, eu peço atenção no texto, na palavra do Senhor. E diz assim a palavra: um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua santa palavra. Nós pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor console o nosso coração, que o Senhor guarde o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender as Escrituras, Pai, e que em tudo o Seu nome seja glorificado, por meio do entendimento do que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Esse é o nosso pedido, Pai. Fala conosco. Nós estamos de coração aberto para ouvir a Tua voz. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Amém. Quando o pastor Eliseu ele pediu para a gente pensar a respeito de um tema para pregar com os seminaristas, um tema lógico, pregações lógicas, numa série de mensagens, como essa, 6 encontros com Jesus, minha expectativa já começou a aumentar um pouco, porque eu compartilharia o microfone com os seminaristas, né? E a gente fica assim, o Rafa é professor de EBD junto comigo na sala dos jovens, às vezes a gente faz esse comentário assim, quando os seminaristas estão, a gente fica até com meio receio de falar alguma bobagem, né? A gente fica assim, a gente fica nessa expectativa. E vem os seminaristas aqui ministrarem, e um deles utiliza o grego, outro o hebraico, outra seminarista faz a gente chorar, e a gente fica, nossa, subiu a régua, o microfone pesou. A gente fica pensando a respeito de performance. Aí quando chega a vez do Luan, a referência é Legião Urbana, né? Os irmãos sempre veem isso aqui, colocam Legião Urbana. Hoje não vai acontecer isso, tá? Deu uma convertidinha aí. Mas existe, porque a nossa sociedade, nós vivemos em tempos de performance, uma sociedade que eu escolhi chamar nessa mensagem de sociedade da performance. Isso é muito claro para todo mundo. Qualquer pessoa que tem um trabalho sabe que performance é cobrada, não é verdade? E às vezes de forma muito mais excessiva, de forma às vezes não muito saudáveis, e às vezes nós nos cobramos bastante da nossa performance também. Quem é que sofre com isso ou tem esse sentimento? Eu tenho esse sentimento. É uma sociedade da performance. As redes sociais vêm, então, e começa vários reels. Eu fico vendo algumas pessoas casadas, eu e a Andressa, a gente fica olhando, e a expectativa vai aumentando. A gente vê uma casona mó bonita, a gente vê eles compartilhando de momentos muito legais, e a perspectiva fica essa, né? A visão que a gente tem é essa. Eu quero isso para o meu casamento. As redes sociais também contribuem para esse entendimento de performance. Precisamos performar para ser alguém. E, de fato, no trabalho será necessário performar alguma coisa. Mas e quando a nossa performance pode nos condenar? Existe certa visão de performance, certo peso que a performance pode ter na nossa vida que nos condena. Como que eu faço? Como que eu vou agir nessa sociedade da performance? Falei que eu não vou citar a Legião Urbana, eu vou citar o Renato Russo. Renato Russo não é Legião Urbana, gente. Ele diz assim: se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Será que é isso? Será que essa é a solução para a nossa vida? Quem acredita sempre alcança. Eu já adianto para os irmãos que essa é uma visão do nosso tempo. Confie em si mesmo. Obrigado, irmã.
é uma visão do nosso tempo. Por isso que a gente vê muitos coaches nadando abraçada nas igrejas. Eles vêm com uma pregação que fala a respeito de autoconhecimento e de buscar a melhor versão de si mesmo. A gente já ouviu isso. E os coaches têm nadado abraçada na igreja evangélica, com algo que talvez se pareça com o evangelho, mas não é o evangelho. Se os irmãos repararam, nós lemos o texto de 2 ladrões na cruz. E o que eles poderiam performar naquela cruz para receber a salvação? Isso é muito bonito. De falar isso, meu coração já se enche de alegria. Por isso que no final, quando o Senhor Jesus fala, eu lhe garanto hoje, você estará comigo no paraíso. Isso quebra o meu coração. Porque esse ladrão, ele conheceu, eu conversei isso com o Tiago, ele conheceu algo a respeito de Jesus que eu ainda não tive oportunidade de conhecer. Ele está com o Senhor, esse ladrão. E aí? Como é? Como funciona, então? Se essa performance que muito é cobrada não tem muito a ver com o Evangelho, ou se essa visão de que eu preciso confiar em mim mesmo não tem nada a ver com o Evangelho, em quem nós temos que confiar ou em que confiar? Primeiro, eu queria apresentar alguns problemas que essa sociedade da performance pode gerar em nós. O primeiro é o orgulho. Esse é um problema. Porque se nós estamos performando numa sociedade e a autoconfiança é aquilo que vai me levar onde eu quero, isso pode gerar em mim orgulho. Um orgulho ruim. Isso pode gerar em mim um sentimento de que eu sou muito melhor do que o outro. Quando eu preparava essa mensagem, hoje até vindo na igreja, eu estava me lembrando de quando eu trabalhava no supermercado Pague Menos. E lá eu fazia uma função que eu dizia com toda a certeza do mundo, se um dia me tirarem daqui, ninguém vai fazer o que eu faço. Alguém já se enganou dessa forma? Nossa, muita gente. Eu me enganava dessa forma. E eu saí do Pague Menos. E o setor permanece, continua. Eu era muito orgulhoso, cheio de mim. Outro problema é que esse orgulho, essa sociedade da performance pode gerar conflitos. Pessoas que estão muito atentas à performance, geralmente não vão pensar muito a respeito do próximo. Eu preciso performar, ainda que para minha performance ser boa, eu tenho que pisar no outro. Isso começa a gerar conflitos. Eu falo de trabalho, mas isso também cabe muito para a igreja, tá, irmãos? Utilizar a igreja para performance traz orgulhos e traz conflitos também. Mas um último problema que são as crises, ansiedade, esgotamento, o famoso burnout. Essa cobrança por performance pode gerar essas coisas em nós, e gera, eventualmente vai gerar. Eu sei porque isso já aconteceu comigo, ansiedade, esgotamento. Esses dias eu abri o coração para minha mãe, numa frase bem curtinha, eu falei assim, a empresa não está bem das pernas. Mas o meu sentimento naquele momento era de certa ansiedade. O que será de mim, um menino que está noivo, com uma empresa que não vai bem das pernas, né? Eu fiquei com esse sentimento. E um dado interessante, que a gente encontra nesse Psicologias do Brasil, é um site. No Brasil, pesquisas indicam que 86% da população sofre de algum tipo de transtorno emocional. Além disso, 49% dos trabalhadores já experimentaram crises de ansiedade e 44% relataram esgotamento mental, o burnout, relacionado ao ambiente de trabalho. E veja, o título dessa pesquisa, o título desse artigo é Brasil ocupa a 4ª posição no ranking de países com pior taxa de saúde mental. Números preocupantes, né? Números preocupantes. E, de alguma forma, provavelmente alguém já participou. Talvez não tenhamos chegado ao burnout, outros chegaram, mas nós já participamos desse mundo, desse número aqui, devido a essa cobrança por performance. Outra pesquisa do Metrópole, nós encontramos no Metrópole, especialistas apontam que a pressão para ser eficiente no trabalho e a competitividade crescente leva ao aumento do estresse e esgotamento. E o título é Número de pacientes com ansiedade aumentou 200% no SUS. Números preocupantes. Números que têm sido aumentados por causa de uma sociedade que cobra de nós performance. Por causa de uma sociedade que cobra de nós e nós damos ouvido demasiado a essa cobrança de performance, melhor dizendo. Porque nós também somos responsáveis por isso. Nós precisamos tomar uma atitude a respeito disso. Vamos performar? Sim, nós vamos. O trabalho exige isso. Mas até que ponto isso é o Deus da sua vida? A sua performance é quem
é o que define aquilo que você é. O problema está aí. Se a performance define quem você é, em algum momento você vai ser um frustrado. Para mim era o momento que eu comentei lá no começo, lá no Pague Menos. Em algum momento, a minha performance vai mostrar para mim que eu não sou o suficiente. E se eu me baseio nisso, essa vai ser a maior verdade da minha vida. Então, na sociedade da performance, nós nos orgulhamos demais do que nós fazemos, ou nós somos condenados por aquilo que nós fizemos. E eu quero dar um exemplo aqui bem simples. Enquanto as coisas vão bem, eu posso me orgulhar das coisas que eu faço. Enquanto a minha performance está ok, o mundo recebe a minha performance, eu vou me orgulhar do que eu faço. Mas e no dia que eu fizer alguma coisa errada, no dia que eu tropeçar, eu posso me sentir condenado por causa daquilo, por não ter correspondido à performance. E um problema mortal. Acreditar em si e na própria performance é um início de ateísmo. Porque nós começamos a deixar Jesus de lado, um Jesus que nós confessamos que é suficiente, para falar, vou crer um pouco mais em mim. Nós começamos a tirar das mãos de Cristo aquilo que deveria sempre estar nas mãos de Cristo. Nós deixamos de nos ajoelhar para o Senhor que nós falamos, Ele é o Senhor do universo. E nós deixamos de orar ao Senhor do universo a respeito dos nossos problemas. Esses dias eu fiz uma oração lá no trabalho, por causa desse probleminha. A empresa não vai bem das pernas. Senhor, não sei se esse pedido é bom, mas ajude a minha empresa a vender mais. Ajude o meu chefe a tomar boas decisões. E acabou, a ansiedade passa nessa hora, porque eu estou crendo no Mestre Jesus, que é suficiente, que é Senhor do universo. Que oração maravilhosa. E eu tenho que me lembrar disso. Essa pregação é para me lembrar também, porque os dias de ansiedade vêm, os dias de cobrança vêm, e eu me sinto cobrado por eles também. Assim como os irmãos. O Timothy Keller, ele vai falar nesse livro como integrar fé e trabalho. E veja, eu vou ler e os irmãos parem para pensar se isso parece com trabalho, se isso parece com igreja ou se isso parece com as duas coisas. Nosso orgulho e necessidade de reconhecimento pessoal provocam necessariamente competição, desunião e rixa. A vida de autoglorificação torna impossível a união e o amor entre as pessoas. Ele fala do quê? Do trabalho? Ele fala da igreja? Creio que Timothy Keller aqui está olhando para as duas áreas. Numa sociedade onde eu me orgulho daquilo que eu faço, eu vou me dar mal com os meus colegas de trabalho. Não vai ser legal. Mas isso serve para a igreja. A igreja pode se tornar um ambiente de falta de amor, rixa e competitividade quando eu procuro em mim mesmo a autoglorificação, quando eu me orgulho, quando eu busco reconhecimento. Tá? Então isso tem muito a ver com a igreja também. E o que resume essa mensagem de hoje, esse texto de hoje, o que nós lemos hoje, é que a aceitação que buscamos vem do amor e favor de Jesus. Se lembrem disso, a aceitação que buscamos vem do amor e favor de Jesus. Tá? Nosso coração busca isso é um fato, mas você não vai encontrar em si mesmo solução para esse problema. Não dá. Não existe melhor versão de si se o Senhor Jesus não estiver no jogo. Não existe. Isso não vai acontecer. O que os coaches nos ensinaram, ou têm nos ensinado, é uma grande bobagem. Isso é uma mentira. Vamos lá, Lucas 23, 39, começa o texto, né, o texto lido. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Lendo esse início, eu me lembrava dessa abertura das Olimpíadas. Os irmãos viram, as pessoas se revoltaram com a abertura das Olimpíadas. Uma desfiguração da Santa Ceia do Senhor. Nossa, nós nos sentimos revoltados. Nós ficamos bravos, pessoas fizeram textos e boicotaram, não sei quais eram as opções para fazer, mas ao mesmo tempo, por estar tão distante, nós nos sentimos que nós não temos força para lidar com essa situação. O que eu posso fazer a respeito disso? Não é? Nós não sentimos isso, mas nós vemos e ficamos revoltados. Eles estavam pegando uma verdade do Evangelho, que era a Santa Ceia, e deturpando, utilizando Cristo para
o próprio Cristo para ofender os cristãos. O Senhor Jesus, ele avisou que ele seria odiado nesse mundo e que nós seríamos também. E o que esse ladrão está fazendo me parece algo muito parecido. Ele está pegando uma verdade que o Senhor Jesus dizia: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Ele está utilizando isso para negar a Jesus. Esse é o primeiro ladrão. O primeiro ladrão nessa cruz, e olha só, as obras dos dois ladrões, até então, condenava eles. O outro ladrão vai afirmar isso. Só que esse está escolhendo o caminho de negação de Cristo. Esse é o caminho que esse ladrão está escolhendo. Mas Lucas 23:40 é o ladrão que nós vamos olhar mais nessa noite. E que estranho, né? Nós vamos olhar para um ladrão nos ensinando sobre o Evangelho. Isso é graça, isso é favor de Cristo. Um favor que às vezes a gente não imagina que é tão grande. Um ladrão vai nos ensinar que o favor de Cristo é suficiente. Lucas 23:40. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Olha lá, Lucas 23:40. Você não teme a Deus? Quem revelou para esse ladrão que esse cara que estava na cruz era Deus? Que Jesus era Deus? Quem revelou para esse ladrão? Isso é uma confissão de fé. Ele está confessando que Jesus é Deus. Ele está confessando em meio a tudo aquilo que está acontecendo que Jesus é Deus. E tenta imaginar qual era a situação de Jesus nesse momento. A feição de Jesus. O corpo de Jesus, como estava deformado Jesus. Isaías, ele vai começar a descrever esse momento da crucificação, que Jesus estava ferido, mas que nele não havia nenhuma beleza para que as pessoas desejassem a ele. Era um Jesus muito ferido. Um dos termos originais vai falar que ele estava, uma mesma palavra utilizada para um cordeiro que era recusado na oferta. Porque ele estava imperfeito, ele estava totalmente desfigurado. Jesus estava como uma pessoa lá, que se um pai passasse com os filhos, pelo momento da crucificação, o pai falaria assim: olha filho, 1 malfeitor, 2 malfeitores, 3 malfeitores. Jesus estava assim lá, dessa forma. E o que levou esse ladrão a declarar: você não teme a Deus estando sobre a mesma sentença? Eu já vou adiantar. O Senhor Jesus, Ele converte o nosso coração. Nós não sabemos nem a respeito disso. Nós não podemos declarar isso por conta própria. Mas o Senhor é misericordioso. Ele nos permite declarar que Ele é o próprio Deus. Que Ele é santo e que Ele sofreu uma condenação no nosso lugar. Ele nos capacita a falar. A fé que nós temos, nem dela nós podemos nos orgulhar. Nem dela nós podemos nos orgulhar. Porque ela veio do Mestre Jesus. Ela vem da misericórdia de Jesus derramada sobre nós. Então, o que esse ladrão está fazendo? Ele está fazendo uma confissão de Cristo. E logo em seguida, no 23:41, ele continua: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Ele continua uma certa confissão, porque ele está confessando que Jesus não tinha pecado e que ele não cometeu mal. Mas veja, já coloquei ali. Ele está reconhecendo o próprio pecado. Nós estamos sendo punidos com justiça. Essa é a régua para todo cristão, não é só para o ladrão na cruz. Se nós fôssemos punidos, era com justiça, irmão. Era com justiça. Nenhum de nós tem obras para que nos faça alcançar o céu por mérito. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma grande mentira. Se nós fôssemos punidos, seria com justiça, assim como esse ladrão. E mexe muito com o nosso orgulho admitir que esse ladrão está recebendo salvação. E eu que prego o Evangelho, e eu que tenho minhas atitudes na sociedade a respeito de Cristo, eu também vou ser salvo junto com esse ladrão. E a medida é a mesma, os dois foram salvos. Ele não foi menos salvo do que eu. Ele foi salvo. Isso tem que mexer mesmo com o nosso orgulho. Porque nós estamos falando que a performance tem nos condenado nessa terra. A performance tem trazido uma pressão que nos faz, às vezes, chorar no travesseiro. Que, às vezes, nos faz gritar no nosso travesseiro para ninguém ouvir. Performance nos condena. E o Evangelho de Cristo é o Evangelho que a performance dele na cruz é que nos salva. É diferente, é maravilhoso. Então, esse ladrão está confessando: eu merecia ser punido.
Nós merecíamos ser punidos. E olha só, algumas pessoas podem utilizar esse texto para falar assim, então não preciso fazer nada, né? Seria uma teologia liberal. Ok, se tudo está nas mãos de Jesus, o que eu faço? Não preciso fazer nada. Mas isso é uma mentira. Porque esse ladrão, ele está repreendendo outro ladrão. Isso é obra também. Esse ladrão está pregando o evangelho para outro ladrão. E muito provavelmente aquelas pessoas ouviam o diálogo ali, aqueles que crucificavam Jesus. Esse ladrão, ele está sendo convertido do coração, ele está reconhecendo a Jesus e também está já iniciando suas boas obras. Ele, num curto intervalo de tempo, não sei se alguns minutos, algumas horas, alguns estudos devem falar a respeito disso. Mas nesse curto espaço de tempo, ele fez o que era necessário para ser salvo. Crer em Cristo. Crer em Cristo. Ele fez o que era necessário para ser salvo. E começou a agir como um salvo. Ele já estava agindo como um salvo. Cometendo, fazendo boas obras. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E quando eu leio isso, eu fico pensando, esse ladrão teve essa pachorra de falar isso para Cristo. Olha a vida que ele viveu. E ele olha para Jesus e ele fala, lembra-te de mim. Ele está reconhecendo que naquele homem crucificado havia misericórdia a ser derramada. E nós precisamos reconhecer isso. Que naquele Jesus crucificado, aquele Jesus a quem todos viravam o rosto, a quem nós provavelmente viraríamos o rosto naquele momento. Naquele mestre havia misericórdia. E por que esse ladrão viu e às vezes outras pessoas não viam, os fariseus não viam? Porque aquele ladrão não tinha mais esperança. O que a performance dele podia fazer a favor dele naquele momento? Não podia fazer nada. No que ele poderia se apegar, senão naquele que diz ser o Filho de Deus e que realmente é. E ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele faz um pedido que todos nós devemos fazer todos os dias, que é o pedido de resgate. O pedido de resgate. Todos os dias, porque nós nos esquecemos do Senhor. Nós podemos nos esquecer do Senhor. No dia da ansiedade, porque a empresa não vai bem, nós nos esquecemos do Senhor e escolhemos, eu vou quebrar minha cabeça, eu vou ficar irritado com tudo, mas eu não me lembro do Senhor. Na igreja também nós podemos nos esquecer do Senhor. Quando nós não olhamos para essa misericórdia de Jesus, nós esquecemos que precisamos pedir resgate. E esse ladrão, ele está nos ensinando isso. Nós podemos pedir resgate. Se você está cansado, se você está ansioso, se a performance que está sendo cobrada de você tem te ferido, olhe para o Mestre Jesus crucificado, mas ressuscitado agora. Você pode pedir por resgate para esse Jesus. Ele é bom, ele resgata, ele tem misericórdia. E Jesus lhe respondeu. Me ajuda aí. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Garantido, não é um talvez. Jesus ele estava fazendo a obra, por isso Jesus sabia que aquele homem estaria com ele no paraíso, porque estava nas mãos de Jesus. Se esse ladrão ele percebeu que não podia mais performar, que bom, porque Jesus faria o que era necessário. Jesus estava comprando aquele cara, esse ladrão, com preço de sangue. Amamos Spurgeon, nós amamos John Piper, Timothy Keller, esses homens que produziram tantas coisas. O sangue que foi derramado na vida daquele ladrão foi derramado sobre esses homens também. Olha que coisa! Isso é um convite para nós a deixarmos o orgulho de lado pelas coisas que nós fazemos e receber a graça que vem de Jesus. Nós não fazemos nada, nós recebemos tudo. Nós não podemos fazer nada. Jesus, muito misericordioso, ele atendeu ao pedido. Ele atende ao pedido. O pastor Greg Laurie, ele diz, o céu não é para pessoas boas. O céu é para pessoas perdoadas. E eu sei que eu fui perdoado. O irmão crê que foi perdoado? Sabe, irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Não vamos para o céu porque nós somos bons. Não somos bons. Mas Jesus é bom e misericordioso. O céu é o lugar de pessoas perdoadas.
O céu é lugar dessas pessoas que receberam o favor de Cristo, que pediram por socorro, e Jesus, cheio de misericórdia e graça, veio em favor. O céu é para nós, igreja. Para nós, porque nós recebemos favor de Cristo. Não porque nós somos melhores do que os outros, não. Porque o Senhor Jesus é misericordioso. Em paralelo a isso, Mateus 7, do 22 ao 23, vai dizer o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha só, Jesus descreve um monte de obra e fala: vocês que praticam o mal. Sabe por quê? Porque nossas obras sem o favor de Cristo é trapo de imundícia. Nossas obras é lixo, não vale de nada se o Senhor Jesus não for o centro da nossa vida. Se nós não cremos que o Senhor Jesus é tudo o que precisamos. Se as nossas obras são os argumentos que nós temos para dizer eu mereço ser salvo, não. Para esses Jesus diz: afastem-se de mim. Mas se nós cremos que a obra que nos redimiu é a obra do Senhor Jesus, nós entraremos no reino dos céus, junto com esse ladrão, a quem talvez nós negaríamos. Charles Spurgeon, ele diz: a fé é a mão que recebe a salvação, e não é o esforço que a conquista. A fé é isso. Então, esse monte de coisa que a gente busca, essa aceitação que a gente busca, não vem de outro lugar senão do amor e favor de Jesus. A aceitação que buscamos vem do amor e favor de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quero fazer uma pergunta que é: o que tem te gerado crises e conflitos nessa terra? No mundo nós teríamos aflições. Em primeiro lugar, Jesus já nos avisou sobre isso, tá? O mestre já nos avisou. E o que tem te gerado crises e conflito? A casa, sua casa, o núcleo familiar, e pode gerar, o núcleo familiar gera conflitos. O meio acadêmico, algumas questões que você não concorda muito e você tem que abaixar a cabeça para receber nota, injustiças no meio acadêmico, o aluno que cola, ele consegue mais do que você que não cola. Isso é a vida de Eclesiastes, a vida que às vezes caminha de uma forma que nós perdemos o controle mesmo. O emprego, eu falei do meu caso aqui, quando a empresa vai mal, eu me sinto sem chão. As finanças é algo que pega a gente, pega o nosso coração. A igreja tem te gerado crises e conflitos. A igreja é um lugar que vai acontecer. E isso, ninguém maquia aqui não. A gente sabe que vai acontecer. Estava conversando com o Rafa nessa semana a respeito disso. A igreja, quanto mais vai aumentando, mais irmãos que foram comprados pelo sangue de Cristo estão na congregação, estão entre a gente. E pensa só numa casa, quanto mais irmão tem para apertar o tubo de pasta no lugar errado, a chance de acontecer vai ser maior. Isso significa que a igreja, quando ela cresce, ela tende a incomodar mais. Mas se Jesus é o centro da igreja, nós nos aproximamos de Jesus, ao mesmo tempo nós nos aproximamos um dos outros. E vai ter cotovelada, vai ter. Quer ver? Participa do louvor, tá? Participa do louvor. Vai ter cotovelada às vezes, e é normal. Só que o que muda tudo é, por quem eu faço? Porque se eu faço por mim, eu faço questão de que minha cotovelada seja mais forte, né? Mas se eu faço por causa do Mestre Jesus, isso muda como nós tratamos o conflito. Os relacionamentos têm te gerado conflito? A política geralmente gera conflito nos momentos de eleição, né? Gera conflito na família, às vezes. Pessoas, às vezes, escolhem não mais conversar com o outro porque a posição política dele... E olha que tristeza, porque a posição política dele não me agrada. O carro... Eu já tive esse problema com o carro. Uma vez eu bati carro aqui na igreja, eu já falei isso para os irmãos, né? Mas essas coisas, algumas menores, outras maiores, podem nos gerar essas crises e esses conflitos. E o que fazer? Essa é a pergunta, o que fazer? Eu quero trazer algumas atitudes práticas para os irmãos, para ajudar.
E o menino vai me ajudar porque não está funcionando aqui. O que fazer? Primeiro, reflita sobre as áreas que você teme entregar a Jesus. Os ladrões na cruz estão nos ensinando a entregar as coisas para Jesus. Reflita a respeito dessas áreas. Reflita a respeito, e geralmente você vai descobrir isso no momento da ansiedade, no momento da cobrança, no momento que tudo parece que vai desabar. Aí você vai poder parar para pensar um pouco sobre isso eu tenho dificuldade de entregar para Jesus. Tenha momentos intencionais nesse sentido, refletir sobre as áreas que eu temo entregar a Jesus. Reconheça as suas limitações aos pés de Cristo. Isso é algo que às vezes a gente não faz. A gente bate a cabeça por ser limitado. Reflita diante de Cristo aquilo que é limitação diante de Jesus. Atitude prática. Se puder, anota isso. Pelo amor de Deus, meu irmão, anota isso. Porque a gente quebra a cabeça porque nós somos limitados. O pecado habita em nós e nos tornou limitados demais. E nós quebramos a cabeça porque nós não reconhecemos também nossas limitações aos pés de Cristo. Uma dica, e isso eu vou tentar levar, é que assim, essa dica eu vou tentar levar para mim, mas diário, eu acho que mulher tem muito mais facilidade para isso, né? Mas dica, escreva os momentos bons do seu dia em um diário. E ore agradecendo a Deus. Sabe por que isso? Sabe por que eu coloquei? Porque você tem momentos bons no seu dia. Eu tenho momentos bons nos meus dias nessa terra. Nós temos momentos bons. Mas às vezes as outras coisas engolem tudo e a gente esquece. E quando você tem esse momento bom e você anota isso, você escreve isso, ou você tem um momento de se lembrar intencionalmente disso e ora agradecendo a Deus, você está compreendendo que Deus que fez isso por você. Que Jesus que fez isso por você. Faça isso, tenha esse momento intencional de pensar a respeito do que aconteceu de bom no seu dia. E quando você pensar, não pensa que foi o acaso que te protegeu quando você andou distraído. Não foi isso. Foi o Mestre que teve misericórdia de você. A última dica, e os irmãos vão ter muito mais dicas praticando essas. Sirva ao próximo. Ofereça o favor com o qual você foi contemplado. Eu pertenço à comunidade de pessoas salvas. Os irmãos aqui pertencem a uma comunidade de salvos. E salvo é uma pessoa que foi contemplada pelo favor de Jesus. E agora o que nós fazemos? Oferecemos esse favor. Oferecemos o favor de Cristo a essas pessoas. O favor de Cristo é para aquela pessoa que você não imagina que ela pode se converter ao Evangelho. É para um ladrão numa cruz. Por que não falar do favor de Cristo para essas pessoas? Para pessoas que, às vezes, até insultam o nosso Mestre. Nossa, quando nós respondemos com misericórdia a essas pessoas, em algum momento ela vai ter que entender que ela nos ofende, mas que nós tratamos com misericórdia. E isso tem que trazer constrangimento. Isso vai trazer constrangimento eventualmente. Isso nos trará resultados. O primeiro, quando nós fazemos isso, enquanto igreja, nós criamos uma cultura onde a dependência de Deus é maior do que as nossas habilidades. E olha só que coisa boa. Não é por causa disso que às vezes a gente quebra a cabeça, porque nós nos esforçamos por fazer demais as coisas, porque nós somos bons demais? Então, quando nós cremos nessa palavra, nós criamos essa cultura de dependência de Deus, uma cultura mesmo. Nós tornamos nosso coração, se eu posso assim dizer, nós comunicamos ao nosso coração que tudo que nós temos, tudo que nós fazemos de bom é por causa de Deus, porque o Senhor faz por nós. O segundo, nós teremos lugar para as pessoas sobrecarregadas pela cultura da performance. Quando nós agimos dessa forma, nós abrimos as portas para essas pessoas que estão sobrecarregadas, sim. O que esse ladrão nessa cruz fez foi pregar o evangelho para o outro ladrão, que estava também sobrecarregado, que não olhava para Cristo. Se nós agimos assim, como pessoas que não acreditam na nossa performance, mas acreditam no poder, e é poderoso demais, do favor de Cristo, nós começamos a abrir as portas para essas pessoas que estão sobrecarregadas. E tem muita pessoa. As pessoas sorriem na nossa frente e muitas vezes têm dias difíceis no seu quarto. Quando nós cremos nessa mensagem, nesse evangelho,
as portas se abrem para pessoas sobrecarregadas e oprimidas. Nós seremos marcados por humildade ao invés de orgulho. Nós nos tornamos uma comunidade marcada por humildade de saber que o que nós temos foi recebido, foi grátis. Como que é que falam lá no TikTok? Recebido pago de hoje, né? Foi recebido. Não tem nada do que me orgulhar, eu recebi isso e que bom que é assim. E por último, confiaremos mais em Jesus em toda a adversidade. A adversidade virá, isso não é negado. Isso é negado pelos coaches. Os coaches acreditam que a vida boa é a vida que financeiramente vai bem, que, como que chama? A nova prosperidade? Prosperidade emocional. Quando sua emoção está tudo bem, eles pregam isso. Mas o evangelho de Cristo é um evangelho pregado numa cruz. É um evangelho pregado com sangue. Nós confiaremos em Cristo nas adversidades. O convite não é para você... se você vive a adversidade, você vive errado, você tem que melhorar. Não, não é isso. O convite é confie em Cristo em meio à adversidade. Confiar em Jesus em meio à adversidade. E virá. A adversidade virá. Timothy Keller, ele diz uma frase... Nossa, pulou 2? Você passou aí também. Volta uma. A religião nos torna orgulhosos do que fizemos. O evangelho nos orgulha do que Jesus fez. Timothy Keller diz isso. Timothy Keller já faleceu, ele faleceu nos braços de Jesus, e é muito bonito a história dele. Porque a esposa dele, quando vai conversar com ele fala o seguinte, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas ele fala: me deixe ir, me deixe ver o Mestre, me deixe ir para os braços do meu Senhor. Ele confiou assim como esse ladrão nessa cruz confiou. Ele sabia que o braço de Jesus é braço forte, naquele leito de morte. Imagina só, eu ainda não consigo imaginar isso. Eu espero que o Senhor vá convertendo o meu coração a cada dia, para que um dia eu possa falar: me deixe ir ver o Mestre Jesus. Nossa, que lindo é isso. Esses dias eu vi numa pregação, um pastor contava o seguinte: ele foi visitar um irmão no leito de hospital. Olha só. E nesse leito, ele estava muito mal, ele não abriu a respeito da doença. Ele começou a orar pela restauração. E esse pastor relata que esse irmão falou assim: pastor, para, eu não quero essa oração. Ore para que eu vá em segurança para o Mestre. Nossa, isso quebra a gente. Porque isso é uma certeza de que a obra de Cristo é suficiente e poderosa. Imagina ouvir uma oração dessa. Você ouvir esse pedido: não, pastor, eu quero que o Senhor ore para que eu vá em paz com o Mestre Jesus. Já encerrando, os irmãos, há um tempo atrás, não sei quantos viram esse relato, uma moça chamada Arielle Pedrosa. Ela tinha um câncer no estômago. E eu separei um texto dela, ela faleceu em 2023. E é um texto muito forte, porque é uma pessoa que confiava em Jesus, ainda que no leito de morte. E ela diz: me ajuda aí, irmão. Me ajuda, porque eu não estou me ajudando. O Senhor que nos encontra a cada momento da vida também está pessoalmente presente do outro lado, na morte. Ele mesmo segurou minha mão em todos os momentos em que estive aqui e não soltou nem um minuto. Enquanto meu corpo parava de funcionar e minha alma se desapegava dele para ser recebida na glória. Pode passar. Ei, não precisa ficar com medo. Não há temor quando a bondade do Deus Todo-Poderoso te cerca e você escuta os santos anjos louvando ao dono da vida que alegremente recebe em seus braços de amor mais um dos seus filhos. Mais um daqueles que não merece estar ali. Mas foram comprados por valor altíssimo com o precioso sangue de Jesus. Agora estou aliviada dos meus fardos e dores, me preparando para também louvar ao meu Deus pela eternidade. Mas sei que muitos de vocês choram, mesmo sem entender o porquê. Vocês choram porque acabou mesmo e nenhum de nós queria que acabasse. Choram porque a morte é mesmo algo a ser lamentado. Choram por saudade das coisas que não serão.
Vocês choram porque acabou mesmo. E nenhum de nós queriam que acabasse. Perdão. E mesmo assim, o choro de vocês é estranho, porque não é desesperado, angustiado, desconsolado. Vocês conhecem a mim e as minhas palavras sempre ditas. Sabem que a vontade dele é perfeita e é ela que eu quero que se cumpra em mim. Então sabem que ela se cumpriu e eu estou feliz com isso. Aos poucos, no tempo certo, todos ficaremos felizes. Quando as lágrimas secarem, vocês também conseguirão novamente se alegrar e cantar da bondade do Senhor. Quando isso acontecer, eu quero ser lembrada com aquele sorriso de canto nos lábios e aquele pensamento no coração de quem realmente viveu uma vida que valeu a pena. E isso é muito poderoso porque ela sabia que os dias dela estavam contados. Quando você entra no Instagram dessa moça e do marido dela, a fala só é sobre confiança. As pessoas perguntam a respeito desse acontecimento e ele só sabe falar sobre confiança. Se eu fosse resumir o Instagram desses dois, é confiança, confiança. Porque a nossa realidade no final é a mesma, morreremos. E a dúvida é, como nós morreremos? Morreremos pedindo resgate, como o ladrão na cruz, como a Arielle Pedrosa? Ou será que nós morreremos, e espero que não, confiando em nós mesmos? Nessa noite eu queria, já encerrando, fazer uma oração por cada pessoa aqui. Se o irmão pudesse colocar em pé, nós entendemos que existem pessoas sobrecarregadas aqui. Existem pessoas que têm dificuldade de entregar a vida ao Mestre Jesus. Às vezes nós somos enganados por essa ilusão de que a nossa força é muito mais forte do que a força do Senhor. E não é. Não é. Que os tempos difíceis nos revelem que o Senhor é conosco, que nós temos alguém poderoso em quem nos apegar. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor Jesus é Deus, Deus crucificado, Deus que se entregou, Deus que sofreu uma pena que pertencia a nós. Mas nós sabemos que o Senhor fez por misericórdia aquele que pedisse. E nós estamos aqui nessa noite pedindo misericórdia do Senhor. Pai, os dias nessa terra nem sempre são fáceis. E nós somos tentados a nos esquecer do Senhor e nós pedimos, Pai, nos lembre, Senhor, porque sozinho nós nos esquecemos do Senhor. Pai, nos ajuda nos momentos difíceis, que nós possamos, Pai, nos lembrar de clamar a Ti. Que os dias bons da nossa vida, Pai, sejam dias em que nós levantamos as nossas mãos e glorificamos e sabemos que o Senhor cuidou de nós. Ah, Pai, que até o dia que nós caminharmos aqui, até o dia da nossa morte, nós venhamos crescer no entendimento de que o Senhor é Salvador e que a morte não é nossa última realidade. Pai, em nome de Jesus, trabalha o nosso orgulho, trabalha, Pai querido, o nosso senso de poder, o nosso senso de força. Pai, trabalha em nós, nos torne mais vulneráveis a Ti, Jesus. A cada dia, Pai, nós pedimos que o Senhor seja a nossa força para caminhar nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.